Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou que se não tiver um pastor para apresentar-vos ao Senhor, você será bode e não ovelha. Uau! Você foi ensinado de que naquele grande dia será o pastor de sua igreja quem irá apresentar você diante do Senhor, e aqueles que não tiverem um pastor serão bodes e não ovelhas. É impossível deixar de rir dessa conversa. Bem, eu acredito que não só enganaram você, como transtornaram a própria mensagem do Evangelho com um ensinamento tão absurdo como esse. Em suma, isso é o mesmo que dizer que você não poderia ser salvo só por Cristo, mas precisaria da ajuda de um clérigo, né, do pastor da sua igreja. Alguém poderia engolir um sapo desse tamanho vindo do catolicismo dos tempos medievais. Mas será que hoje ainda tem quem acredite nisso? Talvez esse ensino errôneo que você recebeu tenha derivado de algumas traduções da Bíblia que contêm uma falha na passagem de Hebreus. E pastores, então, com má intenção, podem ter feito uso disso para fazer pressão, dizendo que se você não tiver um pastor ali na igreja, você será bode e não será ovelha. Meu servo, te digo. Para começar, as ovelhas e bodes de Mateus 25 estão em outro contexto. Ali serão gentios, as ovelhas, que darão proteção aos pequeninos irmãos do Senhor. Os judeus, pequeninos irmãos, durante a grande tribulação, quando a igreja já não estará na terra. Os bodes ali serão os que perseguirão os judeus que se converterão nessa época. Veja agora onde está o erro de tradução de Hebreus 13, 17 em algumas versões. Vou começar citando pelas versões que estão erradas. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, das almas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Isso eu tirei da Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Outra versão: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, das almas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Almeida Revista e Corrigida. Sede submissos e obedecei aos que vos guiam, pois eles velam por vossas almas e delas devem dar conta. Assim eles o farão com alegria e não a gemer, que isso vos seria funesto. Essa é a tradução Ave Maria, tradução católica Ave Maria. A palavra delas, que aparece nessas três versões que eu citei, referindo-se às almas dos cristãos, não existe no original. Ninguém pode prestar contas às almas de ninguém, porque isso é uma questão individual do salvo ou do perdido. Veja Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Ninguém vai dar conta de mim. Eu vou ter que dar conta de mim diante de Deus. Agora repare que as melhores traduções não dizem que os pastores, que aqui não fala de dons, mas de ofícios, como sinônimo de bispos, presbíteros ou anciãos, nenhuma das versões corretas dizem que eles terão de prestar conta das almas das pessoas, mas sim do trabalho que eles executam na vigilância e cuidado das ovelhas. É do trabalho que pessoas prestam conta, não das de pessoas. O cabeleireiro cortou seu cabelo, ele não vai dar conta de você, vai dar conta do corte que ele fez. Obedecer aos vossos pastores, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Não fala mais nada. Para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Essa é a Almeida, é outra Almeida Revista Atualizada. Ligeiramente diferente. Obedecei aos que vos governam e sede-lhes sujeitos, pois eles velam por vossas almas, como os que têm de dar contas, ponto. Obedecei-lhes para que isto façam com alegria e não gemendo, pois isso é uma coisa sem proveito para vós. Versão brasileira, também é uma versão muito boa, acho que nem existe mais impressa para vender. Obedecei aos vossos dirigentes e segui suas orientações, pois eles velam por vós como quem há de prestar contas, que possam fazê-lo com alegria e não com queixas, o que não seria vantajoso. Essa é outra versão católica da CNBB,
Comissão Nacional dos Bispos do Brasil. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Ponto. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. A Nova Versão Internacional. Bom, eu espero que tenha ficado claro e que com isso você possa identificar se está debaixo da guia de um cristão sincero ou de um crápula impostor, um lobo que quer apenas exercer domínio sobre seus seguidores para se apropriar dos seus bens, fazendo pressão psicológica e terrorismo espiritual, que é justamente o que fazem usando essa frase aí. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.